24 a 27. Vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, Espírito de Deus. Muito obrigado pela revelação que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Nós abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos para receber de bom grado a tua palavra, porque ela é o maior tesouro que existe. E nós sabemos que ela tem o poder para nos transformar e nos fazer mais parecidos com o Senhor. E nós oramos que essa palavra que vai ser ministrada a cada coração produza esse impacto em cada vida, Pai. Para que ao transicionarmos de ano de 2023 para 2024, nós iniciamos esse novo momento, Pai, mais íntimos do Senhor, conforme nós ouvimos aqui nos testemunhos, Pai, mais comprometidos com o Senhor. E a Ti nós daremos toda a honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você já fez as suas resoluções de fim de ano? Porque esses dias, né, especialmente o dia 31, é aquele dia que a gente pensa muito nisso. E a gente faz uma listinha, né, as resoluções do final do ano. Você já fez as suas? Qual é o tamanho da tua lista? Me conta aí. Eu ouvi falar de um pobre sujeito que ele ficou tão frustrado de todo ano fazer a sua lista de resoluções e não conseguir cumpri-las, que ele tomou uma decisão. Em determinado ano ele disse assim: eu vou fazer esse ano somente resoluções que eu consiga cumprir. E aí ele fez a lista dele. Olha a lista dele. Esse ano eu vou engordar. Esse ano eu vou parar de fazer atividade física. Esse ano eu vou ler menos e vou passar mais tempo assistindo TV. Esse ano eu vou procrastinar mais. E esse ano eu vou parar de dar ofertas. E mais uma resolução importante: eu não farei mais resoluções de fim de ano. Não é uma boa inspiração, né? Alguém certa vez disse que a vida desperdiçada não passa de uma série de dias desperdiçados. Então Deus, ao nos conceder a vida, Ele proporciona a cada um de nós o mesmo número de oportunidades ao longo do ano, 365, para cada um de nós. Essas oportunidades podem ser utilizadas e investidas em coisas eternas, ou podem ser deixadas de lado, podem ser desperdiçadas. Sabe qual que é a diferença entre os bem-sucedidos e os que fracassam? A diferença reside principalmente, queridos, não no talento da pessoa, mas na diligência e no esforço que a pessoa emprega para viver cada dia. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã. Eu queria conversar sobre a nossa corrida no ano de 2024. E esse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele usa essa figura de uma competição de atletismo para nos trazer alguns insights, algumas lições preciosas que podem nos ajudar nesse último dia do ano a refletir e a gente balizar a nossa vida, pensar como que a gente vai fazer no ano de 2024, para que a gente corra com sucesso e seja vitorioso. E aí o apóstolo Paulo, ele vai usar esse texto de Coríntios, e ele vai fazer 3 contrastes, 3 comparações.
A primeira delas nós encontramos no verso de número 24, e é o contraste, a comparação que ele faz entre correr como vencedor versus correr como perdedor. Veja o que ele diz aí, o verso 24: vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? E aí ele traz uma exortação, ele diz: corram de tal forma que vocês alcancem o prêmio. Então Paulo está nos levando a olhar para aquele grupo de pessoas na competição, e ele estabelece uma diferença. Ele diz: olha, de todo esse pessoal, um será vencedor, outros vão perder. E ele nos exorta dizendo: então corram de modo, ou seja, Paulo está dizendo, existe um modo de correr que fez daquela pessoa um vencedor. E é isso que eu queria pensar com você nesse primeiro contraste. Qual é o modo de correr que faz de mim e de você um vencedor? O que determina o modo de correr vencedor? Porque Paulo diz assim: corram de tal modo. Ele está dizendo, há uma forma, há um modo de correr que nos torna vencedor. Ele diz: corram de tal modo que alcanceis. Essa palavra aqui, alcanceis, é a palavra grega katalambano. Essa palavra significa agarrar, apanhar, pôr as mãos em, se apoderar. Na linguagem aí do futebol, né? Está aí o Joãozinho, o Edmar que acompanha. É aquele tempo que a gente diz pôr a mão no caneco, né? Alcançar. Paulo está dizendo: olha, corram de tal modo. O modo de correr vencedor é aquele modo que faz você pôr a mão no caneco e alcançar, e levantar aquela taça de campeão, de vitorioso. Tá, mas o que define esse modo de correr vencedor? Será que é o estilo de correr da pessoa? Será que é o pensamento positivo? Será que é o otimismo, a autoconfiança? Porque quando nós estamos falando de estilo de correr vencedor, eu não estou falando aqui necessariamente ou literalmente da corrida física, não é? Eu estou falando de algo que pode ser aplicado em qualquer área da sua vida. Como que você está correndo na tua vida familiar, na tua vida profissional? Como que está sendo a tua corrida espiritual? Como que está sendo a tua carreira mental, emocional? E Paulo está dizendo: olha, corram de forma que vocês sejam vencedores. Então, será que está no estilo, no pensamento positivo, no otimismo, na autoconfiança? Não que essas coisas sejam erradas em si, elas não são. É importante você pensar com esperança, você acreditar, você ser otimista, ou até desenvolver um estilo próprio seu, que te ajude de alguma forma, mas não é isso que define o estilo de correr vencedor. Porque nós vamos ver no verso 25, no verso seguinte, que Paulo nos traz uma compreensão mais profunda sobre isso, quando ele diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. A palavra competir aqui é a palavra grega agonizomai. Essa palavra, ela significa esforçar-se com um zelo extenuante, dedicar-se com fervor. Grave essa expressão: dedicação com fervor, com paixão. É isso que faz. Claro, você precisa ser otimista, você precisa ter esperança, você precisa ter uma atitude positiva, mas só essas questões mentais, sem uma dedicação extenuante, sem um zelo, como diz aqui, né? uma dedicação com fervor, a gente não alcança. Então é o que significa a palavra agonizomai. Eles, todos os que competem, todos aqueles que se esforçam, que labutam, que se dedicam com fervor. Ele vai dizer: esses são aqueles que se submetem a um treinamento rigoroso. É uma outra palavra aqui, enkratiomai, que significa autodisciplina. Pense num atleta. Pense numa pessoa que ele
ele tem um alvo. Eu vou competir nos Jogos Pan-Americanos, eu vou competir nas Olimpíadas. Ele estuda os recordes que foram registrados naquela competição que ele vai participar. Ele estuda a vida dos outros atletas. Ele se condiciona. Ele tem ele renuncia a alguns prazeres em busca de alcançar algo maior. Ele tem uma disciplina sobre a sua saúde. Ele tem uma disciplina sobre um treinamento, uma rotina de treinamentos. Isso fala de um domínio próprio. E é disso aqui que Paulo está falando. Você pode ter essa disciplina na tua vida profissional. Você pode ter essa disciplina no teu relacionamento familiar, no relacionamento com seus filhos, na tua vida espiritual. Tudo. Quando você vê uma pessoa bem-sucedida, vitoriosa, geralmente você vai encontrar por trás daquele padrão de vida alguém que se dedicou naquela área. Alguém que toca um instrumento que, de uma forma tão impressionante, você vai encontrar uma disciplina, muitas horas, muito tempo gasto naquilo ali. Não é só vontade. Não adianta só dizer assim, eu acho o violino tão bonito, eu quero tocar violino. E aí você entrega um instrumento na minha mão e eu vou passar aquele arco nas cordas, ninguém vai ficar aqui. Porque não basta só eu querer, não basta só eu ficar pensando, eu sei tocar violino, eu sei tocar. Não vai funcionar. Tem que haver disciplina. Essa é a primeira dica que Paulo nos traz sobre o modo de correr vencedor. O contraste entre os que venceram e os que não venceram. Que você possa entrar nesse ano com essa consciência. E eu queria te dar um exemplo de um modo de correr vencedor. Houve uma competição de atletismo, uma corrida de 600 metros em 2008. E ali entre as corredoras havia uma chamada Heather Dorniden. É a corredora de número 170. Ela venceu a prova. Mas eu queria que você visse como é que ela correu. E que a gente pudesse aprender alguma lição com isso aí. Vamos assistir? Solta aí para nós o vídeo, por favor, Letícia. Aumenta o volume aí para nós, Marcão. The 600-meter underway. Heather Dorniden in Minnesota finished second this event a year ago. She was in lane 4. And Dorniden is probably going to be your favorite. She actually won. Ela está na última posição ali. A de número 170. Aí, ó. Today. She did win her heat in the 400, but ended up taking fourth overall. That's Fondor moving into the lead, a sophomore from Penn State. Dorniden running second. Dorniden last year scored 23 points for the Golden Gophers. Está em segundo lugar. Championship, so they're really relying on getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming. Assumiu a liderança. Na última volta ela caiu. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Dorniden is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leaders. Wow. She's got fun. This is a gutsy effort by Dorniden. Por uma posição. She's moving to third. Dorniden coming down the stretch from the outside. Dorniden coming on strong. Dorniden all the way. Dorniden. She did it. Wow, unbelievable. That is amazing. To fall in a 600, I mean, this is basically a sprint. I mean, this is an extended 400, basically. To fall with 200 meters to go and get up and win, that is unbelievable.
Unbelievable. That's one of the most exciting things I've seen. Here's the fall. Oh, she trips on Fawn's shoe. It looked like Fawn just clipped her heel and she went down just before the bell lap. Fondor had to high hurdle her to avoid a collision. And she is powering down this home stretch, just doing everything she can to win this heat. Aí ficou em primeiro lugar. Eu achei muito interessante esse testemunho, né? Porque a gente vai entrar nesse novo ano e todos nós temos uma corrida diante de nós. E sabe o que acontece, queridos? Às vezes percalços acontecem, surpresas desagradáveis. E situações surgem que às vezes nos fazem sofrer um reverso. Mas ela, depois que caiu, ela não levantou e disse, está tudo perdido. Já deu, tentei o meu melhor. Não, ela se levantou e ela teve determinação, ela teve um zelo extenuante. Mas por que ela venceu? Ela tinha não apenas o otimismo, a confiança, a esperança, mas ela tinha um treinamento, ela tinha uma dedicação, ela tinha se preparado. E ela tinha se preparado de tal forma, ela correu de tal forma que ela venceu. Eu quero que você entre nesse ano de 2024 correndo como um vencedor. Amém? Segundo contraste que Paulo nos mostra, aí está no verso de número 25. E esse contraste fala de correr por uma coroa perecível versus correr por uma coroa imperecível. Paulo coloca essas coisas em comparação. Ele diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós, porém, o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. O que Paulo está falando aqui? A palavra coroa, Stéphanos, é uma palavra que se refere a uma espécie de uma guirlanda, uma tiara de folhas, que era colocada na cabeça do vencedor da prova, o que competia nos Jogos Olímpicos. E Paulo está dizendo que as pessoas se dedicavam, se esforçavam, gastavam energia, faziam um investimento para obter algo que era perecível. Por que perecível? Porque essa coroa, ela era feita de folhas, folha de louro, folha de oliveira ou de alguma outra árvore. Então, quando a pessoa ganhava a competição, ele recebia aquela guirlanda na cabeça, mas depois de talvez uma semana, aquilo já estava seco, estava murcho, não tinha mais nenhuma beleza. Se esvaía, não prestava para mais nada. Por isso que Paulo, ele diz, olha, isso é duradouro, isso não é duradouro, isso é perecível, porque não tinha duração. E ele diz, mas nós não, nós corremos por algo que é perene, que é permanente, que é duradouro. E Paulo estava muito consciente do que ele estava falando, porque nós vamos encontrar outras referências na Bíblia, se referindo à palavra Stéphanos. Daí que vem o nome da Stephanie, né? Está ministrando aqui, ó. Stéphanos, que significa essa coroa. Então, Paulo vai, por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, verso 4, Pedro diz assim, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pedro tinha entendido esse conceito também. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 4:8, ele diz, eu sei que para mim já está reservada a coroa de justiça, que é uma coroa que não perece, é um prêmio, não aquele que o Comitê Olímpico entrega para o vencedor da prova atlética, mas aquele que o Rei dos Reis, o Supremo Juiz, aquele diante de quem nós vamos um dia encontrar, ele vai nos entregar essa coroa. E o próprio Senhor Jesus, falando ao seu servo João na ilha de Patmos, ele exorta a ser fiel até a morte para que receba a coroa da vida. Então, o contraste que Paulo está fazendo aqui
é entre aquilo que é terreno versus aquilo que é eterno. E a gente tem que trazer isso aqui para essa perspectiva de qual será a nossa corrida nesse ano de 2024. Eu vou correr, eu vou me autodisciplinar, me empenhar por algo que é passageiro, que não é duradouro, que é perecível, ou por algo que tem um peso eterno. Eu queria que você entrasse nesse ano pensando sobre isso. Nós podemos avaliar qual é o motivo da nossa dedicação por algo. Se lutamos por algo passageiro ou por algo duradouro. Por exemplo, alguém pode se esforçar e se empenhar e economizar por algo de curta duração, como uma festa de casamento. Alguém diz, o meu desejo é ter uma festa linda de casamento. E aí ele economiza, ele se prepara, ele contrata um buffet, ele faz uma programação, ele contrata um promoter, e tem toda aquela sequência ali, aquela ordem do cerimonial, para uma coisa que vai durar talvez 3, 4 horas no máximo. É de pouca duração. Qual é o sentido do que é de longa duração? É aquela pessoa que pensa, eu quero ter uma família, como a Fabiola testemunha aqui. Eu quero ter uma família, um casamento que vai durar toda a vida. Então, veja, a gente precisa ajustar nossa mente entre aquilo que é de curto prazo e aquilo que é duradouro. O que é importante? É a festa de casamento ou é a união conjugal com a concepção e entendimento que deve durar a vida toda? O que é a diferença de curto prazo para longo prazo? É eu conquistar um diploma, labutei, me dediquei 4 anos, peguei o canudo. Ou é eu me tornar um profissional bem-sucedido, que vai trazer glória a Deus através do meu trabalho, da minha atividade profissional. Tem pessoas que se esforçam, passam o tempo na faculdade, recebem ali o certificado, e pronto, acabou, foi só essa duração. Mas tem aqueles que dizem, não, eu estou me capacitando, eu estou treinando para eu ser um excelente profissional, e todo esse conhecimento que eu recebi, eu vou colocar em prática ao longo de toda a minha vida, em cada atividade que eu desempenhar, eu quero dar glória a Deus fazendo tudo aquilo com excelência. Alguém pode dizer, eu quero perder 10 quilos. O que é duradouro? É perder 10 quilos? Porque tem gente que perde 10 e ganha 20. Ou é você ter aquela mentalidade que diz, eu quero desenvolver um estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável é algo perene, é algo permanente, é algo duradouro. Perder quilos é fácil, tem um monte de dieta aí, tem medicamentos, tem tantas coisas que você pode usar e perde rápido, mas ganha com a mesma rapidez. Então a gente precisa separar o que é duradouro e o que é perecível. Por exemplo, o que é de curto prazo, né? Eu tenho que ler a minha Bíblia toda. Aí eu estabeleço uma meta de todo dia, vou ler 1 hora a minha Bíblia. E aí, menos de 1 ano, talvez ali em meio ano, em 6 meses, você lê a Bíblia toda. Tá aí, acabou. Mas isso é de pouca duração, porque quando você acabou de ler a Bíblia, já acabou. Agora, se você desenvolve ter uma atitude, uma prática diária de meditação na palavra de Deus, buscando o seu crescimento espiritual, uma comunhão íntima com o Espírito Santo, isso é algo perene, é algo contínuo, é algo crescente. Talvez a mesma coisa na sua vida de oração, você estabeleça uma meta de quantos minutos por dia eu vou gastar em oração. Aí você ora 15 minutos todo dia, bati minha meta hoje. Isso é perecível, é de curto prazo. Mas você pode pensar com uma mentalidade duradoura, de dizer, ao invés de simplesmente me perguntar quantos minutos, eu vou cultivar ao longo de todo o dia momentos de comunhão, estar sensível à voz do Espírito Santo, compartilhar com Ele, ouvir a sua voz. Isso é perene. Os irmãos estão entendendo? Então a gente precisa entender
que de repente a gente pode estar correndo atrás de algo que é perecível, que não é duradouro, a gente pode estar gastando muita energia por algo que realmente não vale a pena gastar aquela energia. A gente precisa ajustar o foco e discernir o que é de curto prazo e o que é duradouro. É isso que Paulo nos leva a ver com esse contraste. Ele diz, olha, muitos estão correndo por algo que não vai durar uma semana, mas eu estou correndo por algo que não perece. E um terceiro e último contraste aqui, está no verso número 26, Paulo fala sobre correr com um alvo versus correr sem um alvo. Veja o que ele diz, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Paulo está dizendo, existem aqueles que correm sem alvo. Ele falou, eu não sou um deles, eu tenho um alvo para correr. E ele diz, eu não luto como quem esmurra o ar, contudo esmurro o meu corpo. Ele sabe o que ele tinha que esmurrar. Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu lembro do filme Forrest Gump. Quantos assistiram Forrest Gump? Contador de histórias. E o Tom Hanks foi consagrado, acho que naquele filme ali, né, ele protagoniza o Forrest. E eu lembro que nos detalhes daquele filme tem um momento que o Forrest descobre que ele é um bom corredor. Ele começa a correr. Ele não para mais de correr. Lembra dessa cena? E ele vai correndo, ele vai cruzando os Estados Unidos inteiro correndo, e de repente aquela atitude dele se torna conhecida, e ele vai, por incrível que pareça, conseguindo adeptos. E pessoas começam a correr com ele, e daqui a pouco ele olha para trás e tem uma multidão correndo atrás dele, até que chega um momento no filme que ele para de correr e diz, não vou mais fazer isso. E deixa uma multidão desiludida. Sabe por quê, queridos? Porque um monte de gente estava correndo atrás de um cara que não sabia por que estava correndo. Ele estava correndo sem alvo. A gente deve ter uma carreira com alvo. É isso que Paulo está fazendo contraste. Não corra como aqueles que correm sem alvo. Ele não lute como esmurrando o ar. Porque esmurrar o ar, você está despendendo energia, tempo, força, em algo que não produz nenhum resultado. Então Paulo diz assim, eu tenho um alvo. Você tem um alvo? Estabeleça alguns alvos. Não estabeleça uma multidão de alvos que de repente você vai se sentir sobrecarregado e desestimulado, porque você não vai cumprir 1, 2, 3, 4, daqui a pouco você olha para todos e diz, não consigo cumprir nada mesmo. Aí de repente você vai ter a ideia de fazer igual aquele sujeito que falei lá no começo. Bom, só vou estabelecer alvo que eu vou cumprir. Não faça isso. Estabeleça talvez um alvo para esse ano. Não sei. Pense aí, ore, busque a Deus. Pense num alvo, porque pode ser que você já esteja com algumas práticas na sua vida que são boas. Mantenha essas práticas, mas estabeleça algum alvo para algo que vai agregar mais ainda na sua vida. 1 ou 2 ou 3 alvos. Não vá fazer alvos que não são realistas. Eu vou ganhar o mundo para Jesus. Não vai não, meu irmão. Você pode ter vontade, mas você não vai ganhar o mundo para Jesus. Porque essa tarefa não foi dada a um único homem. Foi para a igreja. Então estabeleça algo realista, mas algo, às vezes algo que pode até parecer simples. Você pode dizer, bom, eu vou esse ano... Eu quero crescer num dom do Espírito de Deus na minha vida e fluir nesse dom. Eu vou estudar sobre esse dom, eu vou orar sobre esse dom, eu vou clamar a Deus sobre isso, eu vou aprender com pessoas que fluem nesse dom, eu vou buscar com zelo os melhores dons, como diz Paulo. Ou talvez você diga, eu tenho uma meta de adquirir uma competência, eu vou aprender alguma habilidade que vai agregar algo importante, que através daquela habilidade, Jesus vai ser glorificado na minha vida. E se empenhe por isso. Eu queria concluir, queridos, olhando para essa ordem, para essa sequência de uma forma inversa.
E dessa forma, a gente tem uma clareza de como começar 2024. Em primeiro lugar, olhando ali de trás para frente, aquelas dicas que Paulo deu. Em primeiro lugar, pense no alvo. Paulo diz, eu não corro como quem corre sem alvo. Pense no alvo. Estabeleça um alvo. E quando você estabelecer esse alvo, ore, né? Clame a Deus. Quando você estabelecer esse alvo, o segundo passo é você vai discernir. Esse alvo que eu estou estabelecendo é perecível ou é imperecível? É de curta duração ou é de longa duração? Converse com alguém sobre esse alvo. Converse com um irmão em Cristo maduro, converse com seu pai, com sua mãe, converse com seu cônjuge, converse com seu pastor, converse sobretudo com Deus. Pergunte, Senhor, esse alvo aqui que eu estou pensando, é algo que agrada o teu coração, é algo que vai trazer glória para o teu nome, é algo que vai ser duradouro. Em terceiro lugar, uma vez que você estabeleceu um alvo, discerniu que ele é algo duradouro, é algo pelo qual vale a pena você se esforçar, determine correr como um vencedor, como a Heather Dorniden. Mesmo que haja percalços, situações aconteçam para te desestimular ao longo da corrida em busca desse alvo, você se levanta, recupera o fôlego, por causa da sua dedicação, da sua disciplina, do seu comprometimento, você segue a carreira e vai vencendo os obstáculos até você pôr a mão no caneco e levantar a vitória. Determine correr como um vencedor, corra de modo a vencer, a alcançar o prêmio. Essa é a palavra de encorajamento que eu tenho para a igreja nessa manhã do dia 31 de dezembro de 2023. Você recebe essa palavra aí? Eu creio que a vontade de Deus para cada um de nós é que sejamos vencedores. Nós podemos, mesmo se acontecerem situações que nós não temos controle sobre elas, a economia do país, as decisões políticas, uma catástrofe, uma epidemia, o que for, nós podemos escolher nos levantar e seguir a corrida, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar aí sobre essa palavra. Talvez até esse momento você ainda não pensou em algum alvo, em alguns alvos para 2024. Você pode fazer a tua oração nessa manhã dessa forma, dizendo, Espírito de Deus, por favor, me mostra um alvo que vai ser bênção, mesmo que seja algo singelo, algo simples, mas que vai ser importante, e que vai ter duração, e que vai trazer glória ao teu nome. Eu quero estabelecer esse alvo com a direção do Senhor, lutar por esse alvo, me dedicar, e vencer, chegar ao final de 2024, olhando e pensando, alcancei o alvo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por aquilo que nós aprendemos nessa manhã, que o teu Espírito traz ao nosso coração. Obrigado pelo encorajamento da tua palavra, pelo ensino tão didático e tão claro que a tua palavra nos revela. Nos ajude, Senhor Deus, a correr de modo a vencer. Nos ajude, Senhor, a correr por aquilo que não é perecível. E nos ajude, Senhor, a correr com uma meta, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, em nome de Jesus.